Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso avançado de lapidação. Agora encaminhando para a reta final. Agora nós já estamos na nossa aula 11, polimento da lixa 800 até a lixa 3000. Então agora a gente já vai começar a ver todo o acabamento final nas lixas para que a gente possa realmente finalizar todas as nossas peças. Bom, então a gente vai seguir agora com o polimento das pedras. Esse é o disco 800 que a gente está trabalhando. Então, a gente já passou todas as nossas pedras, todas as várias formas que a gente fez ali, diversas formas, na lixa 800, que é a lixa que a gente vai começar realmente a ter começar realmente o polimento das peças. Agora, por diante, a gente vai trabalhar 3 discos de lixa. Então, a gente vai fazer na sequência essa pedra aqui até o final. Depois a gente vai fazer uma outra também. Só para a gente ver todo o processo, como eu mostrei para vocês, eu fiz várias dessas pecinhas aqui, quadradas, para a gente ver outras cores diferentes. A gente vai ver em breve outras cores, eu lapidei outras pedras, mais várias com esse formato, só para a gente ter vários resultados, né? Então olha como eu estou fazendo, esse mesmo movimento a gente vai repetir em todas as lixas, essa mesma movimentação. Olha. A gente vai bolhando bastante a peça, a rotação não precisa ser muito alta, pode ser bem baixa a mesma rotação. E é passando bem assim, na quina mesmo da pedra, para pegar mesmo no cantinho, olha. Para você sentir, que você vai sentir na mão que passou naquela faceta da pedra. Olha que é uma faceta pequena dessa pedra aqui, mesmo assim a gente já consegue sentir que passou na pedra. Então eu vou girando a peça. Olha, sempre molhando para trabalhar sempre com ela hidratada, bem molhada, bem hidratada mesmo. Então, mesmo que você não tenha um gotejamento, dá para fazer tranquilo a peça bem molhada. Não é incômodo você estar molhando a pedra. Se você quiser fazer um gotejamento também, montar um gotejamento, né, fixar a máquina e trabalhar com gotejamento também pode ser, fica legal. Mas olha, eu vou passando em toda a pedra, vou fazendo a mesa da pedra também, molhando bastante e passando. Agora é bom que você tenha sempre uma sequência. Gire a pedra no sentido horário ou anti-horário, como você preferir, e sempre vá girando a peça para você ter certeza que passou em todas as suas facetas. No caso aqui, como são 4 de cada lado, eu vou contando 1, 2, 3, 4, eu sei que terminei de fazer as facetas, porque não dá para ver. Como ela está molhada, você não consegue ver em qual faceta você passou. E se você derrubar a pedra, você vai ter que fazer de novo. Bom, então agora eu já vou, depois de passar um tempo, não precisa passar muito tempo, eu vou colocar a lixa 1500. Essa lixa 1500 está um pouquinho gasta, mas ela tem uma parte de pista boa aqui, que está reta, como a pedra é pequena, eu vou conseguir trabalhar sem problema. Esse disco aqui já tem muito tempo para ele ficar assim, já estou precisando de um novo. Olha, o tempo para fazer esse polimento não dá para dizer quanto tempo exatamente para fazer. Basta você passar na lixa 800, basta você passar em toda a pedra, e você ter certeza que passou umas 3 vezes em cada faceta, assim como eu estou fazendo, você já vai ter certeza que passou bem na peça. É melhor a gente pecar por exagero, né, e fazer um pouco mais. Então, mas aqui na lixa 1500 é a mesma coisa. Só que eu ia pedir que você na lixa 1500 você fizesse sempre observando a peça. Se a peça está realmente dando brilho, se está realmente abrindo o brilho certinho, se não está ficando riscado da lixa. Porque na lixa 1500 a gente já tem brilho. A lixa 800 só algumas pedras abrem o brilho. Eu já passei agora na lixa 1500, aconteceu um imprevisto aqui desagradável, que a pedra trincou um pedacinho. Às vezes acontece isso, mas eu vou continuar dando polimento nela até pra gente poder ver o brilho, pra gente não perder o raciocínio aqui, né? Isso lá dentro é a inclusão da pedra, ela quebrou esse beicinho, ó. Né? A gente tem as outras para terminar ainda, por isso que eu gosto de fazer várias pedras, e por isso que eu estava sempre fazendo várias pedras. Porque imagina, se eu tivesse uma pedra só e dar errado, quebrar alguma coisinha assim, alguma trinca, às vezes uma lasquinha que não dá para ver. Mas a gente dá para ver que não está prejudicando o trabalho de fazer aqui, mas é bom mostrar a realidade, porque às vezes isso acontece. A gente está terminando uma pedra, e de repente a pedra trinca, solta uma lasquinha. Então essa é a realidade, isso provavelmente pode acontecer durante o seu processo de lapidação aí. Se deu para ver que o brilho já ficou legal, né? Eu vou passar na lixa 3000 só para a gente ver o resultado dessa peça aqui. Depois eu vou fazer as outras, a gente vai ver o resultado nas outras, o resultado 100%, mas a gente vai fazer aqui só para ver mesmo. Porque a gente precisa, só para ter a noção desse brilho. Se for o caso, eu vou
tentar endireitar essa faceta aqui para não perder a peça. Bom, então eu vou continuar com a peça aqui, né? A peça quebrou, mas eu vou endireitar depois. Mas para não perder o raciocínio, eu vou continuar dando polimento nas outras facetas que estão boas, para a gente ver o resultado final dessa peça aqui. Então eu vou continuar passando agora na lixa 3000. E a lixa 3000 é praticamente a última lixa que a gente vai passar. Então, olha, bastante tempo da lixa 3000 você vai passar bastante a pedra, vai fazer o ciclo, né, que eu chamo, que é você passar a pedra toda na lixa. E depois você vai observar, vai enxugar a peça e vai ver se tem riscos. É importante você observar, porque essa é a última lixa. Então são 3 lixas que a gente passa na sequência em cada pedra. É lógico, se você tiver várias pedras, você pode passar várias pedras em cada lixa, né? Para não fazer assim e estar trocando toda hora a lixa. Você pode ir passar todas na 800, como a gente estava fazendo até agora. Todas na 1500 e todas na 3000, não tem problema. Mas eu estou fazendo aqui na sequência só para a gente ver, porque o procedimento é praticamente o mesmo. Então é uma repetição, então eu estou fazendo apenas essa pedra trocando as lixas. Mas a gente está vendo que o movimento é praticamente o mesmo, de estar dando polimento. Concluindo de passar na lixa 3000. Quer dizer, eu passei um pouco aqui, né? Para mostrar, já que essa pedra aqui já teve uma fratura. Ó. Isso que vocês estão vendo aqui lá dentro é dentro da pedra. Mas olha, a gente já pode ver que a peça já está com brilho satisfatório. Dá para dar mais brilho? Dá. Até dá. Mas em muitos casos, com a pedra tão pequena, a gente quase não nota. Eu preciso passar um pouco mais aqui nessas facetas, ó. Aqui, aqui. A gente vai observar, não sei se a câmera está pegando, mas essa faceta aqui, ela está um pouquinho ainda arriscada. Essa aqui não, essa aqui já está boa. A mesa, que é a central, também já está boa. E a gente vai fazendo isso, observando se precisa passar mais um pouco. Aí como a pedra vai estar molhada e eu não vou saber qual é a faceta, eu faço tudo de novo. Passo mais uma vez, é a parte final mesmo. Olha só. Aqui a gente já teria a nossa peça facetada. Vou tirar um pouco do zoom para a gente ver. Para colocar na joia. Tudo bem que o defeito ficou bem sutil ali, quase não dá para ver, mas está um defeito, né, na peça. Não sei se dá para diminuir ao ponto de remover esse defeitinho ali na peça. Já está bem no limite do tamanho aqui. Mas vocês já viram o quê? Que o processo é simples, né? É um processo bem mais rápido, bem mais simples de fazer. Não é mais tão demorado de estar fazendo, é rapidinho. Você passou nas lixas, repetiu todo o processo, agora é só o processo para dar o brilho. Eu poderia passar no feltro somente essa mesa aqui, com muito cuidadinho, para ver se eu dou um brilho um pouco maior nessa mesa, que é a parte central da pedra, e nessas outras facetas com cuidado. E se eu conseguir endireitar essa pedrinha aqui, eu também vou mostrar se eu conseguir refazer essa parte aqui para apenas melhorar um pouco esse defeito. Bom, eu voltei aqui porque eu resolvi polir essa, continuar dando, eu voltei as lixas para endireitar essa peça. Vejam que é a mesma peça, a mesma inclusão interna lá. Eu consegui refazer de modo que ainda coube na caixinha, para tirar aquele defeitinho que tinha nesse cantinho aqui, ó. Ficou bem pequenininho, quase não... praticamente não dá para ver, ficou mínimo. Deu para tirar ainda o defeitinho nela. Então aqui continua finalizada na lixa 3000. Dá para passar mais um pouquinho aqui, com mais água para melhorar. Ela tá com a nuvenzinha lá, mas é interno, não é fora. E ainda encaixa, ficou quase no limite, encaixa na caixinha que a gente tem para fazer o nosso pingente. E agora a gente vai fazer uma outra peça, uma peça oval, só para a gente ver o processo mesmo de fazer nas lixinhas a peça oval com a borda, que a gente já aproveita para mostrar como passa nas bordas, que vai ser uma repetição, né? Tanto faz passar essa borda, como a borda da gota, como a borda da pedra maior. As facetas das outras pedras é a mesma coisa para estar polindo. Então se torna uma repetição para não ficar toda hora falando a mesma coisa aqui. Então a gente vai depois passar para falar realmente de dicas mais legais para poder de polimento, né? Eu acho que vocês também querem saber de dicas
dicas importantes para a gente poder falar. Então agora eu vou repetir o mesmo processo, né? Antes da gente falar das nossas dicas, eu vou vou repetir o processo com a ametista, gota, só para a gente visualizar o processo de lapidar uma pedra com outro formato, que não tem facetas, mas é uma pedra também que tem calibre. Esse mesmo processo que eu estou fazendo para essa peça em gota, aliás, é em oval, né? Ela também vale para a pedra em gota. Então essa pedra oval é mais ou menos o mesmo processo que a gente vai fazer para a pedra em gota. Então eu estou começando aqui pela mesa, que é a parte da frente. Então eu vou fazer também toda essa parte de trás, que é o pavilhão, que aqui está lisinho. Nesse caso, então, ele dá um pouquinho mais de trabalho, essa parte do pavilhão. Você tem que passar um pouco mais de cuidado, observar se você realmente encostou, porque no início esse pavilhão ele não vai ficar 100% certinho, né? Não vai ficar um funil perfeito, ele pode ficar alguma irregularidade, então você aproveita para passar na pedra. Depois que ela estiver polida, isso não vai mostrar muito, não vai aparecer na pedra. Mas é importante fazer esse movimento de um lado para o outro para você ter certeza que se a pedra tiver alguma irregularidade, você também vai dar polimento na irregularidade. E quando você terminar a peça, isso não vai aparecer, não vai mostrar como se fosse um defeito. Essa borda que a gente faz na peça, a gente vai dar polimento nela também. Assim como a gente fez a mesma posição que a gente fez, esse 45 graus, a gente vai dar o mesmo polimento. Isso é imprescindível, tá? Essa partezinha também é um pouco chatinha de fazer, de dar o polimento nessa parte, porque às vezes a gente acaba passando pouco nela e não dá brilho. É legal que essa parte fique toda com brilho também para deixar a pedra sempre homogênea, não ficar um lado mais meio fosco ou sem brilho, ou então meio riscado. Então lembra sempre de passar toda a pedra. Então a gente vai continuar, vou colocar também a lixa 1500, é a mesma coisa, já vou trocar para a lixa 3000. Vocês vão reparar que esse vídeo tem alguns cortes, sim, mas é um processo bem mais rápido. Então a gente entende que o processo de formação das pedras, assim como a gente fez lá no vídeo básico, na aula, no curso básico de lapidação de pedras, a parte que realmente demora mais é você formar a pedra, porque depois dar o polimento já não tem tanto segredo. O movimento das peças é quase que uma repetição, não tem tanta dificuldade, você só precisa estar cuidando para trabalhar com bastante água. Se for um disco novo, passa um pouquinho uma pedra bruta, só para dar para tirar um pouco da cera que ele tem. Às vezes tem uma cera que protege, pode acabar riscando a pedra um pouquinho, né? Olha, então olha como a gente já vai passando e nesse disco a gente já consegue ver o brilho. Olha, eu passo bem nos cantinhos porque é a parte onde a lixa pega melhor. Eu estou deixando ressecar de propósito só para vocês verem que agora já não é mais a pedra molhada, a gente já tem brilho também nessa pedra. O polimento na mesa, que é a maior parte da pedra, nesse caso é muito importante. Sempre com bastante água, vai molhando, eu já vou olhando para ver se tem algum risquinho na pedra. A câmera não vai pegar, mas eu fico sempre olhando esse reflexo para ver se não está aparecendo algum risquinho, alguma partezinha que está meio fosco, que não está dando brilho direito. Porque se você fez o procedimento todo certinho, na lixa 1500 a gente já vê o brilho realmente da pedra surgir. Eu gosto de frisar que quanto mais você passa, quanto mais tempo você passa nas lixas e com mais água, mais você já consegue brilho na lixa 1500. Isso é sinal que você está indo bem, você fez o procedimento correto. Então aqui a gente já passou na lixa 1500, na 800 e na 1500. Note que nesse caso aqui a pedra já está com brilho muito bom, ó. Eu passei mais tempo do que outra pedra facetada e já vi que só esse detalhe já deu a diferença, fazendo com bastante água. Então aqui a gente vai conseguir então um brilho melhor ainda na lixa 3000.
Então vamos ver. Vamos passar na lixa 3000 pra gente ver como é que vai ficar. Mas a gente vai fazer sempre com bastante água, para que a gente consiga ter um melhor resultado. Quanto melhor a pedra sair desse processo, melhor, porque a gente vai ganhar tempo depois no polimento final. A gente vai demorar menos tempo polindo a pedra, para que ela tenha o máximo de brilho possível. Porque a gente quer fazer uma pedra super bem acabada, a gente quer fazer uma joia, e ela precisa do maior brilho possível. Então a gente precisa fazer esse processo passando bastante água. Eu estou passando mais tempo nessa pedra do que a pedra facetada. Vamos ver como é que a pedra ficou depois da lixa 3000. Já desalinhou aqui. Olha só como a transformação acontece, né? Com a pedra já está bem mais brilhosa, ainda daria mais brilho do que isso. Mas olha só, a gente já tem uma peça, uma joia pronta, que encaixa aqui. Não está encaixando porque está faltando a perninha. Olha lá. Já está com brilho satisfatório. Aqui, uma dica interessante, ó. Enquanto eu estou passando aqui, agora vem a parte das dicas, que é o que é mais importante. Acontece que às vezes a mesa não está 100% reta. Nesse caso aqui eu vi depois que ela não ficou, ela está meio assim desalinhada. Então quando eu estou passando na máquina, isso vale para qualquer pedra, tá? Qualquer pedra, a base do cabochão, qualquer pedra que eu queira deixar plano. Eu fico passando assim, deixando sair para fora um pouco e vou girando aqui, porque eu tenho certeza que a máquina pegou em toda a peça. Mesmo que ela esteja desalinhada, vai dar certo e vai dar o brilho aqui. Movimento bastante a mão para dar sempre o brilho legal, ó. Tá brilhando bastante. Às vezes acontece, não sei se a câmera vai pegar. Deixa eu ver aqui se vai pegar. Não, acho que até tá bom, não tá nem mostrando. Tá mínimo, não dá nem pra ver. Às vezes acontece de ficar riscadinho aqui. Se for bem, pô, aí na beiradinha aqui de baixo tá, aí a câmera não vai pegar por causa do... É muito pouco, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Esse cantinho de cá aqui de baixo tá meio riscadinho, ó. Deixa eu ver aqui, essa partezinha aqui, ó. Esse riscadinho aqui, ele sai no feltro de polimento. Quando eu for dar o polimento final, ele sai. Então alguns riscadinhos ele vai conseguir, no polimento final ele vai conseguir tirar. Nas peças que tem facetas, seria interessante passar bastante para que a gente tire o máximo e deixe a pedra toda homogênea. E o que acontece? Essa pedra aqui eu passei mais tempo na lixa 3000, 1500 e já deu um brilho melhor. Quando eu vim para a lixa 1500 ficou uma pedra bem mais homogênea. Então o que acontece? Quando você passa mais, aqui também ficou um cantinho aqui, ó. Aqui nessa partezinha aqui em cima ficou um cantinho sem meio apagadinho, sem o brilho. A gente vai olhando para essa peça. Essas três lixas, a 800, a 1500 e a 3000 são muito importantes para dar o brilho na peça. Então talvez essa pecinha aqui, talvez seja interessante eu voltar na lixa 1500, passar mais tempo para ver se eu consigo melhorar um pouco o brilho dela. Que faces retas são melhor de dar brilho, apesar que aqui visualmente não estou conseguindo, já olhei e não estou conseguindo ver risquinhos assim não. Às vezes tem um risquinho que não é visível, mas ele interfere no brilho, para que a pedra tenha um brilho melhor. Você consegue sim ter um brilho muito satisfatório, muito legal só com a lixa 3000. A gente vai tentar melhorar no disco de feltro depois que todas as peças estiverem prontas, eu vou passar um pouquinho mais lá. Mas vocês já viram que a lógica de passar qualquer pedra, qualquer uma das formas das pedras é o mesmo. A dica que eu ia dar é o seguinte, quando está riscadinho às vezes aqui, eu faço um pouquinho de força na máquina.
Se vocês notaram que quando eu vou fazendo força, a máquina até diminui a rotação um pouquinho, porque eu estou fazendo um pouco de força. Fazer essa força ajuda a dar brilho na pedra. Isso é qualquer pedra, em qualquer circunstância, qualquer tipo de pedra. Essa é uma dica assim de ouro que você está tendo nessa parte agora. Então, fazer essa força, até na hora do polimento final, com pó de série, se você fizer um pouquinho de força, isso ajuda a dar o brilho. Mas aí é 2 pesos e 2 medidas. Por quê? Se você fizer força demais, você pode esquentar a pedra. E se você esquentar a pedra, ela vai poder trincar. Então, por isso que eu sempre estou molhando, porque aqui também evita, né? Da lixa 800 em diante praticamente não tem mais pó. Desde que eu esteja sempre molhando, não confie, né, na lixa. Se você não tiver... usa máscara, porque você pode estar achando que a pedra resseca e começa a soltar um pozinho e você acabar respirando esse pó. Então, mas é que eu sempre estou molhando e para refrigerar a pedra, porque se eu encarcar demais aqui, ele vai esquentar a pedra. No caso, tem pedras que esquentam muito, como a safira, esquenta muito, a ágata, a jaspe esquentam muito. Só que o jaspe, a ágata, a safira e outras pedras, elas aguentam muito calor, né? Não vão quebrar fácil. Então são pedras que eu deixo esquentar mesmo um pouquinho mais para garantir um brilho melhor. Já pedras cristalinas, quartzo e qualquer pedra cristalina não é tão tolerante assim ao calor, entendeu? Então não dá para ficar forçando muito. Você pode tentar forçar um pouquinho aí para melhorar o brilho, mas melhora muito mesmo. Muito, muito, muito. Se você for fazer um cabochão mesmo e fizer um pouquinho de força nele ali, vai passando, molhando para estar sempre refrigerando e fazendo um pouquinho de força, você já vai conseguir um resultado melhor. E se você fizer mais lento, como aqui eu estou preocupado em mostrar para vocês os detalhes, acaba que deixa passar uma coisinha ou outra aqui. Fazer mais devagar e fazer passando mais tempo em todas essas lixas, demorando um pouco mais, para que você tenha cada vez um resultado melhor. Então eu vou passar com calma todas as outras pedras, a gente já vai vir para um resultado com elas todas assim, para a gente passar no polimento final e depois montar algumas joias, né? Então essa é a ideia. Você já vou repetindo, mas essa parte vai ficar bem claro. As peças com facetas, você já viu o processo semelhante a esse daqui, não tem dúvida, é a mesma coisa. Vai girando, face por face, depois dá o polimento na mesa, pode fazer um pouquinho de força. Tem que dar polimento nessas beiradinhas aqui também, para não ficar feio, tá? Atrás e tudo mais. Com polimento com essa, você já viu que é a mesma coisa. Quando eu for dar um polimento numa pedra como essa daqui, faz a base, faz todo aquele movimentozinho na diagonal, lapidando a pedra assim, para pegar toda essa beiradinha. Se tiver um beiralzinho como essa daqui tem, vou passar também. Vou passar nas costas da pedra. Vou fazer aquele movimento assim, deixando sair um pouquinho para fora, fazendo esse movimento, porque se a base não estiver reta, você tem certeza que a máquina pegou em toda a pedra, para não ficar nenhum cantinho sem dar polimento, porque se ficar arranhado e você avançar para a próxima lixa arranhado, às vezes está molhada a pedra, você não vê, você não consegue mais dar polimento ali. Se ficar um risquinho pouco, né, que o disco 3000 consiga tirar, você ainda consegue depois dar o brilho, ou na lixa 3000 você consegue tirar esse arranhadinho, ou na lixa no pó de polimento também você consegue, se for muito sutil. Se for um pouquinho mais profundo, você tem que voltar as lixas. Aí não tirou, tá arriscado ainda, volta uma lixa, volta para 1500 e depois vai 3000, vê se saiu. Não saiu ainda o riscadinho, você volta para a lixa 800. Ainda está arriscado, aí teria que ser muito profundo o risco. Você ainda ficou arriscado na lixa 800, você vai ter que voltar na 400, agora com cuidado, porque a lixa 400 come a pedra. E por diante. Então sempre que não ficar, o polimento não está dando, está ficando riscado, você olha de perto e vê que está ficando cheio de risquinhos, você volta uma lixa, avança novamente e observa, sai o riscadinho, até você chegar a um padrão aí que você vai conseguir ver onde é que está sendo o seu erro, onde é que você está deixando a desejar, onde é que você está errando alguma coisa aí na hora de passar o polimento. Então pessoal, nesse vídeo nós vimos como é fazer o polimento das peças. Vocês viram que é um processo bem mais rápido e bem... Bem pessoal, então nessa aula vocês viram como é fazer o polimento final. Bem pessoal, então nessa aula vocês viram como é fazer o polimento das pedras. Então agora a gente passa por um processo um pouco mais rápido. São 3 lixas, a 800, a 1500 e a 3000. A gente pode fazer na sequência. É um processo que começa a adiantar bem mais o nosso trabalho.
Mas agora ainda falta dar o nosso polimento final. Então a gente vai fazer algumas outras pedras que a gente já deu início aqui, para que a gente tenha uma grande quantidade de peças diferentes. A gente vai terminar de dar o polimento nessas peças, a gente vai mostrar na sequência, e em seguida a gente já vai para o polimento final e a gente já vai concluir essas peças. Então, até a próxima aula!